Bueno, mas a ideia, João Altair, é conversarmos um pouquinho hoje sobre um assunto que tem aparecido relativamente bastante nos últimos dias na mídia aí, que é uma doença que pouca gente conhece aí, e que alguns conhecem como a varíola do macaco, né? Chamado de monkeypox. Monkey de macaco, né? E pox porque é o tipo do vírus, né? É o chamado de orthopox vírus. E aí que deu a sigla não, aliás, o nome, né? A junção dos dois, né? Do orthopox vírus e do macaco, já vou explicar por quê, chamado então de monkeypox, né? Que hoje está se tirando a palavra monkey aí, né? Para deixar apenas o mpox, né? Por quê? Justamente para não sacrificarmos aqui o coitado dos macacos, né? Que não tem nada a ver com a história. Os macacos também foram vítimas, né? Porque em 1958 é que foi isolado esse vírus, né? Em macacos na Dinamarca, macacos que tinham sido mandados para a Dinamarca para estudo, e aí eles tinham as lesões, e aí foi identificado então esse novo vírus aí, em 1958, e que daí eles separaram em dois tipos, chamados de clado 1 e clado 2, que era um vírus que vinha então da bacia do Congo, do rio Congo, na África, né? Era o continente africano ali, e o clado 2 que vinha do lado ocidental. Então, na verdade, o Mpox, né, para falar o nome correto hoje, ele tem esses três tipos, o chamado clado 1, que é mais agressivo aí, e o clado 2, que se divide daí em 2A e 2B, que é um vírus um pouco menos agressivo. E que é uma doença que a gente nunca ouvia falar. Depois, em 2022, nós tivemos ela aparecendo aí de novo, e aí acabou reduzindo a transmissibilidade, e agora, em 2026, aí tem reaparecido assim, uma série de casos no Brasil. Então, 2026, por exemplo, que nós estamos aí recém começando o ano, né? Nós já temos 44 casos confirmados em São Paulo, 9 no Rio de Janeiro, 4 em Rondônia, 2 na Bahia, 1 no Distrito Federal, 1 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina. O todo, então, confirmados aí Brasil afora, são 62 casos. A grande maioria localizada em São Paulo, né, e Rio de Janeiro, né? Mas tem outros lugares aí. E a gente acredita que, pelo período de incubação, aí, enfim, forma de transmissibilidade, que apareça agora após carnaval aí mais uma série de casos aí do Mpox, né? Então, só para a gente, eu acredito que seja importante que as pessoas, né, saibam, até porque o conhecimento tem duas coisas importantes. Uma delas é que, conhecendo, você consegue controlar melhor a doença, né? E conhecendo, você também sabe como evitar transmissibilidade, etc., em relação a isso, né? Uhum. Olha aí. Mpox é a expressão correta, é isso? Isso aí. Uhum. Bom, os sintomas, então, é aquelas feridinhas pelo corpo, é isso? Ela é uma doença que ela é muito semelhante a um quadro viral normal, assim. A pessoa começa com febre, né, quando ela é contaminada, que é um dos sintomas mais comuns. Febre ali, em torno de 55% dos casos tem febre. Dor muscular, em torno de 45% dos sintomas, né? Aumento dos linfonodos, que o pessoal conhece popularmente como ínguas, né? Dor de cabeça, astenia, que é o cansaço, né? Dor nas costas. E aí começa com as lesões de pele, né? Primeiro começa com umas lesões, um vermelhidão na pele ali, né? E depois começa com umas manchas mais vermelhinhas localizadas, dolorosas, que depois elas evoluem para uma bolha, que depois fica uma pústula e depois ela vira uma crosta, né? Então essa é a sequência de evolução da doença. Falando isso, Os sintomas externos são depois da febre. Depois da febre, exatamente. Falando isso, eu diria assim, ó, que a grande maioria de quem tem a nossa idade aqui, alguns mais jovens, passaram varicela, né? As lesões são muito semelhantes às lesões da varicela, tá? Ou da catapora, né? Que o pessoal chamava de catapora, né? Que na verdade é um primo, né, do Mpox, né? A catapora aí, a varicela, né?
que é o herpes, depois mais tarde pode dar o herpes zoster, né? A varicela zoster, né? Então elas são vírus parentes aí, né? Então ela é muito semelhante à catapora, é muito semelhante à varíola. Ela é, na verdade, assim, uma prima irmã da varíola, tá? Prima irmã da varíola aí. Só que a varíola, ela é extinta no mundo todo desde a década de 1980, né? Então é uma doença que hoje já não existe mais, mas causou grandes transtornos mundiais aí, a varíola, né? Aquela doença mão-pé-boca que dá nas crias, muitas vezes as escolas... Essa é um pouco diferente, é um pouco diferente. É uma doença viral também, né? Mas não... Então ela é muito parecida, as lesões dela podem ser confundidas então com a catapora, a varicela, podem ser confundidas com a sífilis, né? Principalmente o estágio secundário da sífilis, e às vezes pode ser confundida até com lesões de herpes, em função de que, claro, essas lesões, essas bolhas, elas podem aparecer no corpo todo, tá? Mas é muito comum aparecer, por exemplo, nas genitálias, muitas vezes, e pode aparecer na palma da mão, na cavidade oral, enfim, né? Porque ela é, obviamente, uma doença viral sistêmica que acomete todo o organismo, né? Mas é muito semelhante a essas lesões. E é importante entender assim, ó, porque o contágio dela, quando você fala em doença viral, todo mundo fica um pouco preocupado, né? Como é que é o contágio dessa doença viral? É semelhante ao Covid? É semelhante à influenza, à gripe? Né? Como é que é o contágio? É o mesmo da varicela, né? É parecido com o contágio da varicela, mas ele é menos virulento, porque a varicela é o seguinte, a varicela, se você pega 10 pessoas e coloca numa sala alguns minutos e uma delas tem varicela, pelo falar, pelo respirar ali, você vai transmitir para 90% dos 10, 9 vão pegar a varicela se não estiverem vacinados. Então ela é altamente virulenta, né? Altamente contagiosa. Quando a gente fala do Mpox, não é bem assim. O contágio é basicamente o quê? Pode ser pela via respiratória, mas tem que haver uma proximidade muito grande, né? Então ela é menos virulenta do que a varíola, né? Do que a varicela. Tem que haver uma proximidade maior, ou a forma principal de contágio do Mpox é o contato direto, né? Pessoa que tem a lesão e que ainda não chegou na fase de crosta, quando tiver a crosta ela não transmite mais, enfim, a bolha aquela, e aí o contágio direto, próximo, né? Corpo com corpo, que aí, claro, obviamente, muitas dessas situações são através da relação sexual, né? Então, por isso que é essa proximidade maior das pessoas, a questão agora, muitas vezes, do carnaval, aí também, que aumenta a proximidade das pessoas, né? Aumenta, muitas vezes, a relação sexual até mesmo desprotegida, né? Que a gente sempre aconselha de forma alguma fazer isso, aumenta a possibilidade, então, de contágio, né? E aí, quando a pessoa é contaminada, ela tem um período ali que a gente chama de período de incubação, é aquele período em que a pessoa está com o vírus, mas ela ainda não teve a manifestação da doença, né? Esse período vai de 6 a 13 dias, mas pode ir até o 21º dia. Normalmente, após isso, né, surgem então as lesões, os sintomas, depois as lesões, que vão evoluindo até crosta, e depois da crosta, então, você tem normalmente a cura da doença aí, que vai de 2 a 4 semanas. Aproximadamente um mês aí é o período em que há a resolução do quadro. 9h10, Rádio Planalto, nosso quadro Saúde em Dia, com o Dr. Júlio Stobe, médico. Estamos falando então sobre essa doença Mpox. E diagnosticar isso, então, já que ele é semelhante a outras doenças, tem um exame que pode definir, não, é a tal doença? Isso. Então, o que a gente orienta, assim, que se as pessoas que têm essa possibilidade de estarem contaminadas, de aparecer essas lesões diferentes na pele, né, que elas procurem um atendimento na rede do próprio Sistema Único de Saúde, né, que vai saber daí como coletar e como encaminhar. Normalmente a coleta do exame é da própria lesão mesmo, né? Você faz um swab da lesão ali, ou até manda a casquinha muitas vezes da ferida junto, né? A lesão,
e é mandado para o laboratório central. Então, normalmente, quem faz esses testes aí no Rio Grande do Sul é o Laboratório de Análises Centrais, que é o LACEN, em Porto Alegre. Sim. E aí o tratamento? Comprovou? Não, é hipócrita. E aí? O que acontece assim, ó, ela é uma doença que normalmente ela tem uma evolução benigna, ou seja, é uma doença que normalmente você trata ela de forma sintomática, né? Então, forma sintomática é o quê? Forma sintomática é medicamentos para baixar a febre, como paracetamol, dipirona ali para controlar a febre, né? O mal-estar, aquela coisa toda de sintomas, né? Que a febre causa. Manter uma hidratação bem adequada e tomar bastante líquido, né, durante essa fase, até mesmo porque a febre ela aumenta muito a perda, digamos assim, de água pela própria respiração, enfim, e pelo aumento de temperatura corporal, metabolismo, né? Cuidar a questão das lesões da pele, porque muitas vezes bolhas, como são se fossem bolhas, queimaduras? como se fossem bolhas, no início são como se fossem bolhas, né? E depois aquela bolha, porque ela acontece assim, o livro de patologia do Hobbes era meio romântico, dizia o seguinte, né? Que esse tipo de lesão é como se fosse uma gota de orvalho na pétala de uma rosa. Então ficava meio romantizada a doença ali, né? Por quê? Porque você pensa numa gota de orvalho na pétala de uma rosa ali, numa flor, né? Ela é bem transparente, né? E realmente, quando surge a primeira vesícula ali, ela é bem transparente. E depois ela fica mais opaca, né? Porque começa a ter um pouco de pus, e depois ela acaba rompendo e fazendo a crosta. Então, essas são as fases da doença aí, né? Cuidar essas lesões, por quê? Porque muitas vezes essas lesões elas podem infectar, se você não manter uma higiene adequada, né? E até mesmo porque às vezes as lesões são em áreas que são mais úmidas, como nádegas, né, a região interglútea ali, né, ou a região inguinal, e muitas vezes infecta isso e acaba tendo uma infecção secundária grave naquele local aí, por ação daí, obviamente, de bactérias locais. Então, O desconforto deve ser muito grande. Então. deve ser, exatamente. Então, normalmente o tratamento ele é sintomático, não se utiliza tratamentos específicos, né? O que existe inclusive o Brasil está negociando algumas questões de vacinas em relação a isso, tá? Mas não para vacinar toda a população. Até por quê? Porque são grupos mais restritos, né? Que teriam uma indicação. Então, por exemplo, né, profissionais do sexo, por exemplo, pessoas que trabalham em laboratório de virologia, que muitas vezes manipulam esse tipo de vírus, pacientes imunossupressos, né, portadores de HIV, por exemplo, transplantados, enfim, né? Então seria um grupo bem restrito, assim, do ponto de vista de utilização da vacina. E ela é uma vacina um pouco diferente até, porque tem hoje 2 vacinas no mundo sobre isso. Uma delas ela é injetável, dentro com uma agulha, né? E a outra é feita por escarificação, que é mais difícil. O que é escarificação? Você tem que dar uma raspadinha na pele e aí aplicar a vacina. É uma outra forma aí, né? Então, só para saber que isso existe, mas que é algo muito restrito do ponto de vista de utilização ainda para todo mundo. Não é essa a ideia a princípio, porque para haver uma necessidade de uma vacinação em massa, a gente tem que ter realmente uma grande disseminação, né? E quando a gente fala, né, João Altair e ouvintes aí da nossa querida Rádio Planalto News, quando a gente fala nessa questão das doenças, é porque a gente também tem que pensar que se você, por acaso, tem uma possibilidade de ter essa doença, que é importante que você procure o atendimento e que faça esse isolamento, né, do ponto de vista de proximidades maiores com as pessoas durante essa fase da doença, para evitar que ela, né, seja contagiosa aí para outras pessoas, né? Isso. Numa fase mais aguda, pode levar à morte ou não há registro disso? Pode. Pode. Realmente, assim, ó, é uma doença que ela, principalmente em extremos de idade, né, ela pode ser letal em crianças, né? Ela pode ser letal em imunossupressos, e aí eu falo de pacientes transplantados, pacientes com HIV sem tratamento, pacientes que têm doença autoimune, né? E, por exemplo, pessoas também no outro extremo, que são pessoas idosas.
Ela pode complicar de várias formas. Pode complicar, então, com lesão de pele, como eu falei, por infecção secundária. Ela pode complicar fazendo pneumonia pelo vírus, né? Da mesma forma que a varicela, o sarampo, que são outras doenças virais, também podem complicar com, por exemplo, pneumonia, né? Pode complicar com encefalite, pode complicar com pericardite, enfim, tem uma série de alterações que essas doenças podem causar, principalmente e obviamente se a pessoa tem algum distúrbio ali na grande maioria das vezes, né? No Brasil hoje, os casos descritos aí, eles são basicamente entre homens, tá? Então a transmissibilidade está sendo maior aí na população masculina e principalmente a população masculina adulta jovem, né? Jovem e meia idade. É o grande contingente aí dos afetados, então, pelo Mpox aí, Brasil afora. Dona Neiva faz uma pergunta pertinente aqui, ó. Nós até estávamos esquecendo. Bom dia, doutor Júlio. Após o contágio, o paciente adquire-se imunidade para evitar uma posterior contaminação pela mesma doença? Hipótese, ou não? Ela fica muito semelhante à catapora ali, né? A pessoa, esse vírus, ele acaba não sumindo do teu organismo, tá? Por quê? Porque eles acabam, esse tipo de vírus, ele acaba sendo armazenado nos gânglios, né? Então, muitas vezes a pessoa pode ter reativação em caso de baixar a imunidade dela. Então, é algo que pode acontecer, né, de uma forma tardia depois. E tem doenças que, depois de passar por uma vez, fica autoimune? Existe isso, né? Existe, né? Mas essas, elas são meio sem vergonhas, né? É que nem a catapora, ou a varicela, né? Que eu sempre digo que é uma prima irmã dela, né? Então, por exemplo, a catapora ou a varicela tu não vai ter de novo, mas você fica com o vírus armazenado e que depois pode se manifestar na forma do herpes zoster, né? Então, o vírus fica lá no gânglio e que depois ele pode se manifestar em outros momentos, né? Sim. Então, esse é o problema aí desse tipo de vírus, né? Porque ele é um pouco diferente do vírus da gripe, por exemplo, do vírus Covid, porque ele é um DNA vírus e os outros, a maioria, são RNA vírus. Os DNA vírus, eles podem até serem mais agressivos, né? Mas ele, na grande maioria das vezes, a transmissibilidade dele não é tanta como os RNA vírus, né? Então, eles são diferentes, né? Podem ser mais agressivos, às vezes, na taxa de letalidade e tal, mas do ponto de vista de transmissibilidade ele é menor, né? Porque você pega, por exemplo, o Covid, a influenza, são vírus altamente transmissíveis e que se disseminam rapidamente para uma população, né? Esse não. A disseminação dos DNA vírus, geralmente, ela é uma disseminação mais restrita. Na África, então, é uma doença bastante preocupante. Sim, na África. E por quê? Porque, assim, duas coisas são importantes. Primeiro, o macaco ele também é contaminado. Não se conhece 100% da cadeia, como funciona a cadeia de transmissibilidade do Mpox. Mas o que se sabe é que, normalmente, o reservatório são roedores, pequenos roedores, como esquilos, ratos, né? Esses que contaminam muitas vezes o macaco também, por isso que era chamado, a primeira vez, lá em 1958, quando foi descoberto, né? Que era chamado de varíola do macaco, que hoje se sabe que não é do macaco, né? Então não se conhece todo o ciclo, né? Mas a grande quantidade de casos realmente no continente africano. E depois, Europa, ali 2020, 2022, né? E, claro, né, pessoal, hoje o mundo todo tem casos. Por quê? Porque essa questão dos transportes e a questão da proximidade das pessoas, né? Quando em 1500 tu demorava meses para atravessar o oceano de barco à vela, hoje em 24 horas tu atravessa o mundo, né? Então, essa proximidade que as viagens aéreas, né, deram às pessoas acaba favorecendo, né, a transmissibilidade de doenças também. E por isso, eu sempre reforço, João Altair e ouvintes, a importância que tem a vigilância epidemiológica e o controle de fronteiras do ponto de vista da entrada de produtos orgânicos, né, da entrada, enfim, de animais,
na entrada de plantas, porque isso realmente pode dar grandes transtornos depois para um país, né? Porque é aquilo que nós temos aí hoje, nós temos insos aí até, né, que são plantas aí que vieram dessa forma, né, sem ter um controle adequado, né? O capim-anone é um exemplo, né? Capim-anone aí O Anone trouxe da África. exatamente, né? Uma probabilidade de ser altamente proteica e tal, e que hoje nós andando pela estrada aí, qualquer terra seca, né, tá cheio de capim-anone, né? Então é isso, né? Então, assim como tem outras plantas, outras árvores exóticas, enfim, mas animais principalmente, né? Essa questão de tráfico de animais, porque os animais podem ser reservatórios de vírus, de bactérias, né? E que muitas vezes não circulam entre pessoas por hora, né? Então, por isso que é importante ter esse controle adequado aí de fronteiras, né? Isso. Olha, ontem mais um município da Bahia esteve em alerta por causa do mpox, município de Irecê, Secretaria Municipal da Saúde de Irecê, nesse domingo, né, começou a monitorar casos, de acordo com as informações do órgão municipal, um paciente encontra-se em bom estado geral, mas segue em isolamento. A medida é essa aí, então? Suspeito. Isso, é o isolamento. O ideal é o isolamento, justamente por quê? Para evitar que haja, né, a perpetuação da cadeia de contágio. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? É você que tenha suspeita de ter a doença, né? Realmente de manter esse isolamento, esse afastamento para evitar que mais pessoas acabem aí sendo contaminadas, né? Isso. Além do que falamos, o que mais de orientação também é importante, Dr. Júlio Stoller, para os nossos ouvintes? Eu acho que reforçar, né, a questão da transmissão, acho que é um fator importante, né? Então, entender que a transmissão não tem nada a ver com o pobre dos macacos, né? Que não tem nada a ver com os animais silvestres, né? A contaminação hoje é de humano para humano, então é a principal forma, e é através de secreções respiratórias, através de lesões na pele das pessoas infectadas, de objetos que possam estar contaminados, né? Então, é realmente a grande possibilidade de contaminação dos fluidos corporais aí, né? Então, se houver uma pessoa que seja suspeita de estar contaminada, realmente ter esse cuidado, tentar fazer o diagnóstico, porque isso é importante para a vigilância epidemiológica local, é importante para a vigilância epidemiológica estadual, do país inteiro, né? Então, fazer esse diagnóstico adequado e manter durante esse período de transmissibilidade o isolamento adequado, né? Para evitar que haja a perpetuação aí dessa cadeia de transmissão, né? E ainda mais agora, né, doutor, nesse período de aulas, né? Exatamente. De novo, né? De pessoas aí, né? Então, isso é algo importante realmente, porque é uma doença que nós conseguimos, que já é conhecida e que você consegue, né, saber realmente como é que é a cadeia de transmissibilidade dela, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Eu estou dando os números do início do programa, né? Ao menos 62 pessoas já foram diagnosticadas no Brasil, né? Isso aí. Esse ano também. Esse ano, né? No Brasil, 62 pessoas, né? O dado, ele certamente vai aumentar, né? Porque nós temos aí quase em torno de 200 notificações. Sim. Existem os casos confirmados, existem os casos prováveis, existem os casos suspeitos, então, né? E, obviamente, tem os casos que acabam sendo descartados aí com o passar do tempo. Mas existe uma série de outros casos, então, que estão em observação aí, né? Não é nada para assustar, mas é realmente para esclarecer, para que a gente evite transtornos, né? Para nós, para nossa família, enfim. E eu estou falando isso pós-carnaval, por quê? Pós-carnaval porque podem ter pessoas contaminadas que ainda não se manifestaram aí do ponto de vista de sintomas, né? Sim. E que se aparecerem esses sintomas, né? Então, vermelhão no corpo, bolhas no corpo, febre, né? Aumento de linfonodos, sensação de cansaço, né? Para que essas pessoas procurem o atendimento e que digam, olha, será que não é isso, não é essa possibilidade, né? Os profissionais de saúde normalmente estão atentos a isso, né?
e podem aí ajudar a esclarecer então essa questão do diagnóstico aí e as medidas de tratamento, né, digamos, sintomáticos aí para que você não sofra tanto se tiver com a doença, né? Quem passou durante a infância varicela, por exemplo, né, que é a catapora, sabe que realmente é algo bem xarope, né? Porque são lesões pruriginosas, elas coçam depois, tu tem febre, enfim, né? Então é importante esse tratamento sintomático aí para diminuir o sofrimento. Verdade. Obrigado, doutor Júlio Stobe. Boa semana, até segunda-feira. Maravilha, um grande abraço aí, uma boa semana a todos nós aí, vamos encerrando aí, né, o nosso programa no mês de fevereiro e retornaremos aqui já no mês de março, na próxima semana, né?